A tensão que nós podemos chamar de mais B vem direto da energia elétrica. Aqui é o pino. Passa pela chave que vai permitir a ligação do módulo que vai converter de 110 para 220 ou 220 para 110. Então, passando pela chave, vem aqui no diodo de selênio. A partir daqui, ela já é então retificada, passa pelo resistor de 130 ohms e a gente tem 105 volts na entrada da balaste. Na saída da balaste, então, a gente tem essa tensão que vai passar por um resistor de 700 ohms originalmente, vai passar pela chave que comuta aqui quando a flecha está colocada no seu lugar, que aí o rádio vira para a bateria, e sem a flecha no seu lugar, então o rádio passa a funcionar com energia elétrica. Passa por tudo isso, vem para a chave, a nossa chave liga e desliga que está lá no potenciômetro, que é uma chave dupla, passa por ela, então vem do resistor de 700 ohms, passa pela chave que comuta entre bateria e energia elétrica. Quando se encaixa a flecha aqui nessa chave, então o rádio passa para a bateria, e quando tira a flecha ele passa para a energia elétrica. Então vem de lá a tensão na saída da balaste, que a gente tem como referência 105 volts na sua entrada, passando então por 700 ohms, e aí vai passar por essa chave e vai lá no filamento da 3V4. Em paralelo com o filamento da 3V4, nós vemos um resistor de 680 ohms. Se nós temos dois resistores em paralelo, um resistor de 680 em paralelo com o filamento da válvula, então nós teremos uma resistência mais baixa aqui. Esse resistor de 680, assim como esse de 120 na 1V4 e a de 100 na 1L6, obrigatoriamente tem que estar ok. Porque se esses resistores não estiverem com a resistência correta, nós podemos submeter as válvulas a uma tensão maior do que a tensão nominal de filamento que elas trabalham. Então, a gente vai testar esses resistores e, se precisar, trocar, substituí-los se tiver algum alterado, para a gente proteger as válvulas aí, e aí na sequência ligar o rádio de novo para ver o resultado. Eu testei então o 100R em cima da 1L6, a nossa conversora, o 120R em cima da 1U4, a nossa amplificadora de FI, e o 680R em cima da nossa saída da Power Amplifier, né, saída de áudio, está alterado. Ele é 680. Aqui ele. Nós temos aqui 680. Ele está com 1.245. Está quase o dobro da sua resistência. Bom, se nós temos aqui um resistor de 680 ohms em paralelo com o filamento da válvula, e como nós já falamos, são válvulas de aquecimento direto, elas não têm catodo, nós precisamos ter a tensão exata e estabilizada, inclusive, em cima dos filamentos. Então eu já encontrei aqui no estoque, nós infelizmente não temos esse resistor americano. Nós temos alguns resistores americanos aqui no estoque, mas não temos muitos. E 680R não temos. Mas eu encontrei um de carvão aqui de estoque antigo, de 680R, que nos dá aí um valor bastante aproximado para o nosso objetivo. 695. Eu vou substituir agora
e na sequência continuamos. Se você acompanha os vídeos, você tem uma vantagem se gosta de eletrônica, que ao longo dos vídeos a gente vai dando algumas dicas que, se você for realmente interessado, você vai pegar essas dicas esporádicas que acontecem no meio dos vídeos e vai pesquisar a fundo e vai desenvolver o conhecimento. Eu eventualmente recebo mensagens tanto no WhatsApp quanto por e-mail, enfim, de pessoas dizendo ou perguntando o que eu recomendo para aprender eletrônica. E também chama bastante a minha atenção a quantidade de cursos que vem se multiplicando no YouTube, pessoas oferecendo cursos de eletrônica. Eu apenas quero fazer uma observação que eletrônica é uma ciência e, como tal, ela precisa necessariamente que a pessoa interessada se dedique ao estudo. Então, para aprender eletrônica tem que ter muito estudo, muito estudo. Tem que se estudar matemática, tem que se estudar física, tem que estudar um pouco de química para entender a composição dos materiais de cada componente. E quando você fala em restauração ou mesmo reparo, necessariamente isso passa pela leitura do esquema. Não tem como se fazer um reparo num circuito eletrônico sem ter o esquema. Seria como mais ou menos como querer caminhar numa sala escura, totalmente escura, cheia de obstáculos, sem ter pelo menos uma lanterna ou uma vela na mão. Então é tatear no escuro, querer mexer num aparelho eletrônico sem entender o seu diagrama esquemático. Tem vários vídeos aí que eu comento sobre isso. E um outro ponto que eu quero abrir um parênteses aqui e comentar com vocês é o seguinte: eu eventualmente, ou quase até com uma frequência que não deveria ser, eu acompanho alguns vídeos em que a pessoa inicia um trabalho de restauração e começa trocando todos os componentes, geralmente capacitores, né? E isso provavelmente é o efeito do próprio YouTube, porque se multiplicam os vídeos em que as pessoas substituem à revelia e sem nenhum critério os capacitores de um aparelho eletrônico clássico, como esse. Bom, mas isso não é restauração. Sequer isso é reparo. Na verdade, substituir componentes eletrônicos sem necessidade vai causar um problema no aparelho, porque isso vai mexer tanto que você pode causar alguma coisa, algum defeito que não existia antes. Eu vou dar um exemplo. Esse aparelho, que já estava sem funcionar há várias décadas, e tem os vídeos anteriores aí que você vai ver. No vídeo anterior o rádio falou, né? Vamos se referir assim. Ele está aqui com os capacitores originais. Se vocês observarem no detalhe o circuito, vocês verão que os capacitores que estão aqui são os originais, eu não troquei. Olha só, Sherry, Cobra, aqui americano, Chicago, estão aí os capacitores originais. A única coisa que eu substituí nesse aparelho, depois de todo esse trabalho que eu já fiz, foi o capacitor de filtro da fonte, que ele não está aqui porque eu abri, tirei o núcleo e instalei os capacitores dentro. E se você não viu os vídeos anteriores, eu convido para que você vá lá. Volte aí. Na descrição desse vídeo aqui embaixo tem o link para a pasta lá, ou playlist, onde tem todos os vídeos. O que eu substituí nesse aparelho? O resistor de 700 ohms, que rebaixa a tensão para justamente alimentar os filamentos, que eu troquei ele. Ele não está com defeito, ele está ok. Eu substituí ele por um resistor maior, como mostrei nos vídeos anteriores. As três válvulas, a Ballast, a Ballast A1L6 e a 1U5, que estavam com filamentos abertos. Então essas válvulas estão com defeito realmente. Essas válvulas aqui estão com defeito. Então eu sou obrigado a substituir. Vou dar um jeito. E o resistor de 680 ohms que nós acabamos de descobrir que estava alterado. Então, uma restauração na sua quase que totalidade, análise do circuito.
E é a primeira coisa que se faz quando se inicia um trabalho num aparelho como esse, que é desconhecido. Por mais que a gente já tenha feito outros trabalhos em aparelhos valvulados, sem a análise do circuito, isso não é restauração e nem reparo. E sair trocando tudo é decretar muitas vezes o assassinato do aparelho, que está alterando o equipamento sem necessidade. Esse rádio está partindo para a finalização, e logo ele vai estar pronto. E o que foi trocado até agora é isso. As 3 válvulas que estavam com o filamento aberto, esse resistor que estava alterado e esse resistor que foi necessário substituir para obtermos a tensão de trabalho. Então, se você quer aprender eletrônica, você tem que começar pelo princípio, pelo início, pela base, pela fundação. Se você quer correr uma maratona de 40 quilômetros e você não é um atleta, você não vai sair correndo sem preparação, porque você vai infartar. É mais ou menos alguma coisa que acontece se você pega um aparelho eletrônico sem entender os princípios de funcionamento e a análise do circuito e começa a trocar tudo. Algum problema vai dar, certo que vai. Então, se você quer aprender eletrônica, comece pelo básico. Comece pelos conceitos básicos da eletricidade. Entenda o funcionamento do átomo, o movimento dos elétrons, as oposições que os elétrons sofrem nos componentes, e aí você vai aos poucos começar a entender a lógica de funcionamento de um circuito.